Olá, estamos começando o Mídia em Cheque, programa produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Franciscana. O programa tem como objetivo discutir a mídia. E hoje o nosso tema será fake news e redes sociais. Para falar sobre o tema, contamos com Gabriela Perufo, jornalista e especialista em mídias sociais pela Universidade Franciscana e também repórter do Diário de Santa Maria. Lúcio Pozobon, que é publicitário e também atua na editora aqui da Universidade Franciscana e tem um canal do YouTube, All Pop Stuff. E o professor Leonardo Santiago, professor de Direito da Universidade Franciscana e também da Faculdade Antônio Meneghetti. Professor Leonardo é graduado pela instituição e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Começamos então perguntando para os nossos convidados sobre o tema fake news. Afinal, de que maneira a gente pode definir o que é fake news? Gabriela. Bom, fake news é uma palavra que é bastante falada e ouvida nas conversas, seja de amigos mais formais, e todo mundo sabe que fake news nada mais é do que boato, do que mentira, ou pelo menos uma verdade distorcida, em vários casos. É bastante antiga a prática da fake news, só que não se usava esse nome, que eu lembro... fofoca, boataria, telefone sem fio, de qualquer forma, nada mais é do que isso, só que hoje em dia elas chegam na internet, elas chegam nas redes sociais, elas quase sempre conseguem, por causa da velocidade da internet e da acessibilidade dela, do uso de smartphones, se dissipar muito mais rápido, numa velocidade absurda, muito rápido, e pode criar vários problemas, dores de cabeça. Elas podem ser feitas de forma bastante intencional, principalmente em ano de eleição, em ano de uma eleição que a gente percebe que é num cenário bastante polarizado. Nos Estados Unidos, na Europa, as fake news já influenciaram ou até mesmo alteraram o resultado de eleições. E no Brasil, eu acho que essa é a grande questão para esse ano de 2018. E elas começam com uma intenção de contar uma não verdade ou de distorcê-la de uma forma, eu diria até perversa, e às vezes elas podem ser disseminadas de forma ingênua. Ou tipo, sem querer, as pessoas recebem no WhatsApp, no Facebook, vê no Twitter, curte, compartilha, envia, marca os amigos, e isso vai dando às fake news uma abrangência gigantesca, e várias pessoas estão disseminando aquilo que foi criada com uma má intenção, de forma achando que está ajudando, que está informando alguém, manda no grupo da família que discute política, alguma coisa sobre algum candidato, sempre daquela polêmica. E se cria aí nas conversas, viu isso, viu aquilo, e das coisas mais absurdas, as coisas que parecem ser verdade, porque muito da fake news eles tentam vendê-las como verdade, inclusive a gente vê montagens como se fosse manchete de um jornal, vídeos editados. As fake news estão aí para competir com o que é notícia de verdade e para manipular. Eu acho que elas são... A intenção de quem cria e dissemina fake news é basicamente manipular sobre um fato, um episódio, uma opinião. Lúcio, e qual a relação entre fake news e a ideia de pós-verdade? Olha, eu digo que muitas vezes o grande problema das fake news é como as pessoas interpretam os seus textos. Os textos que leem ou as formas como as pessoas conversam entre si. E isso muitas vezes dificulta o entendimento de uma verdade dentro de uma notícia, de uma informação verdadeira, e inclusive acaba gerando mais boatos do que poderia realmente ser. Então, muitas vezes uma pessoa vai contar para outra e acaba gerando mais uma informação errada que atrapalha não só a verdade da notícia, da informação, como também a verdade de uma pessoa, que muitas vezes as fake news, normalmente elas estão envolvendo pessoas. E isso é muito complexo de trabalhar.
Professor Leonardo, em ano eleitoral, que tipo de cuidado a gente precisa ter com fake news? Lembrando que temos exemplos como nos Estados Unidos, onde o impacto das fake news parece, pelo menos, ao que tem sido discutido, que interferiu no processo decisório do cidadão, né? Com várias fake news sendo produzidas sobre a candidata Hillary Clinton. Certo. Como que a gente pode pensar esse cenário aqui no Brasil? Certo. Primeiro eu quero deixar meu boa tarde a todos os telespectadores, ao pessoal que vai debater esse assunto tão importante, porque falar de fake news, efetivamente, nós falamos da nossa sociedade atual, né? A nossa sociedade atual, ela se alimenta desse tipo de informação, e isso é próprio de uma sociedade que o Castells vai chamar de sociedade informacional, né? Se a gente for perceber a mudança significativa que a internet trouxe para essa possibilidade de externar as opiniões, ela está muito ligada a esse processo democrático que a gente tem. Em que sentido? Na mesma vertente em que a gente tem uma internet que passa a possibilitar um maior aspecto democrático, porque as pessoas passam a ter a possibilidade de ter acesso à informação, à cultura, a situações que antigamente não se tinha, e agora a internet acaba dando e possibilitando que essas pessoas tenham esse acesso. Na medida em que a gente tem essa internet dessa forma, a gente tem a criação das redes sociais. E aí as redes sociais, elas acabam dando palanques e elas acabam dando uma certa voz àquele cidadão que antes só consumia informação, né? Então, se antes a gente tinha os cronistas, né, os jornalistas que eram formadores de opiniões, a internet ela começou a possibilitar que aquela pessoa que tem um número X de seguidores, ela também comece a formar opiniões dessas pessoas que seguem e assim sucessivamente. Bom, isso agradou muita gente. As pessoas que viviam no anonimato, viviam sem essa possibilidade de externar as suas informações, elas acabam tendo esses seguidores, acabam tendo curtidas, acabam tendo likes, comentários, e isso começa a criar, por existir hoje em dia essa guerra, né, o cenário político hoje, ele externa uma grenalização, muito pior do que uma grenalização, né? A gente tem essa cultura aqui no Rio Grande do Sul muito, muito forte, Grêmio contra Inter, né? Ou é Maragato ou é Chimango, né? A internet, ela faz isso com a política, parece, né? Ou tu é de direita ou tu é de esquerda, ou tu é a favor do impeachment ou tu é contra o impeachment, ou tu é a favor da prisão. E parece que é impossível tu ter uma opinião que possa dialogar com os dois pontos. Bom, na medida em que a gente tem, então, essas duas situações bem claras, uma de cada lado, uma contra a outra, a gente começa a criação do fake news, né? A gente começa a criação de pequenas informações que modificam. Elas começam, primeiramente, claro, isso não é uma questão fruto de estudo, mas eu lembro quando iniciaram essa quantidade de compartilhamentos nas redes sociais, era simplesmente, parece que o título, assim, ele chamava atenção para um ponto mínimo da matéria, né? Depois, com o tempo, a matéria já começava a ficar um pouco distorcida até a gente criar uma mentira, né, sendo vendida na internet. Bom, a pergunta é de que modo isso pode influenciar as eleições. Eu não tenho dúvida que isso vai ser decisivo nas eleições, né? Então a gente pode falar que as nossas eleições elas podem ser decididas através de uma mentira. Elas podem ser decididas através de situações pequenas que, com aquela fúria, aquela necessidade de vencer aquele candidato do próximo, daquele grupo que está formado nesse maniqueísmo que a internet coloca, nós vamos ter, na verdade, a criação de uma mentira e a compartilhamento dessa mentira, e até a pessoa conseguir reagir a isso, as eleições já aconteceram, ou a gente não tem como controlar a quantidade de pessoas que vão se alimentar daquilo, né? Então, é absolutamente preocupante assim, a forma com que a internet ela acaba criando circunstâncias e situações sociais inexistentes, né? E como nós, enquanto internautas, nós parecemos, me parece assim que não há uma preocupação nessa filtragem, né? Se me interessa isso, eu já saio compartilhando. Eu não vejo se essa fonte é séria, se existem outros canais que estão divulgando isso, não. Eu passo a compartilhar
criticar por quê? Porque a minha vontade é vencer aquela pessoa que é aliada àquele outro pensamento político. E isso acontece nos grupos de WhatsApp, isso acontece no Facebook, isso acontece no Twitter. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade hoje assim, a gente vive um momento tenso, onde a gente não sabe, a gente sabe que a partir de outubro tudo pode acontecer, inclusive a gente pode ter uma grande mentira. Se as eleições são definidas, então, podem ser definidas a partir de mentiras, como disse o professor, qual o papel, então, do produtor de conteúdo, do jornalista, nesse sentido, em tentar educar esse público a que ele encontre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, ou, pelo menos, a não acreditar naquilo que não é verdade? Eu acho que isso é uma solução bem mais complexa do que a gente possa imaginar. Eu acho que seria um trabalho conjunto no sentido de as plataformas, as redes sociais, os jornalistas e a gente cidadão, tá? Eu recebi no meu WhatsApp uma notícia que eu não sei se é verdade ou não, tá cheirando com cara de mentira. Simplesmente não manda. Se você não sabe se ela é falsa, tem alguma dúvida, não manda antes de saber. Eu acho que aí já é um bom começo pra gente enquanto cidadão. Combater, vamos dizer assim, as fake news. Eu acho que a melhor forma de tentar minimizar as fake news é um debate bastante transparente, com argumentos. Ou seja, tu pode ser a favor do candidato X, tu pode ser contra o candidato Y, tu pode debater isso, mas traga para o teu debate argumentos que são verdade, dá uma pesquisada no que é verdade, em vez de receber uma mensagem de WhatsApp de uma coisa absurda e já sair espalhando porque é mais fácil, né? O papel da mídia, eu já acho que é que hoje em dia existe um movimento, mas eu vejo que ele não tem força diante da velocidade ou da quantidade que as fake news atingem. A agência pública, por exemplo, tem um canal chamado Truco no Congresso. Vai um parlamentar lá em seu discurso e fala, porque eu destinei 50 milhões para o meu estado, tal. É um exemplo fictício. E a agência vai lá e vai pesquisar se é verdade aquilo, porque falar é fácil, né? A Catraca Livre tem uma parceria com o site, se eu não me engano, o nome é Boatos. Tudo que eles ficam sabendo aí vão checar, e aí, é verdade ou não é? Isso é muito bacana. Mas eu acho que é só uma pontinha em relação a isso. Eu trabalho de repórter no Diário e a gente recebe bastante, assim, principalmente pelas redes sociais, algumas pessoas perguntando pra gente em mensagem privada. É verdade isso? Vamos dizer que são fake news mais locais. É verdade que tem um carro roubando criança na frente da escola? É verdade isso? Eu, particularmente, já fico feliz quando um leitor vem até a gente e pergunta é verdade. Porque enquanto alguns vêm e perguntam é verdade, outros já estão compartilhando e afirmando ser verdade em saber. Então, é sempre o nosso trabalho apurar, checar da forma mais correta possível e dizer sim, é verdade, não é verdade. Mas acho que tem uma rede muito além dos meios de comunicação, porque envolve, como o professor falou, não está canalizado na grande mídia, está canalizado na sociedade como um todo, que são as políticas do Facebook, por exemplo. Tem uma prática chamada de dark post, e aí o Facebook, o Google, eles anunciam várias medidas para tentar fugir de uma regularização mais rígida, de pagar multa ou de responder judicialmente, como tramita alguns projetos de lei, mas eles não são transparentes, em nenhum momento eles dizem quais os critérios que eles usam e de que forma eles checam isso, ou a gente sequer sabe para eles o que é uma notícia, o que eles consideram uma notícia falsa ou não. E eles têm também sido penalizados por isso, né? Tem perdido bastante audiência. O Facebook perdeu a audiência do ano passado para cá, a primeira vez, né, desde que ele foi criado, que ele tem uma queda do número de usuários. E parte disso tem a ver com as fake news. Possivelmente, eu acredito que sim.
E até recentemente eu li que o Facebook anunciou aqui no Brasil, porque até então eles só tinham anunciado botar em teste no Canadá, uma forma de checagem de informações em ano de eleição. Eles fizeram uma parceria com 2 agências brasileiras que fazem parte de uma rede internacional de checagem aos fatos, e eles prometem diminuir o máximo possível e impedir o impulsionamento pago, que é quando tu paga para atingir mais internautas, né? Em anos de eleições. Só que como vai funcionar isso? É aleatório? As pessoas vão checar as notícias que elas ficarem sabendo, que elas acharem um cara de absurda? Não, elas vão checar as notícias que vão ser denunciadas como falsa. Ou seja, aí entra o papel da gente cidadão mais uma vez, né? Se tu tem conhecimento, denuncia, porque também não dá para esperar sentado. Eu acho que a gente, enquanto cidadão, tem que batalhar bastante para isso. E eu gostaria de voltar um pouquinho para o ano de eleições, não sei se eu não estou tomando muito tempo. Não, é essencial, acho que faz parte do debate justamente a gente tocar nesse ponto. Eu acho que, como o professor falou, eu acho que a gente já vive essas mentiras desde o ano passado, retrasado, enfim, a gente vê personagens políticos sendo todo dia personagens de fake news. Algumas têm bastante cara de verdade e vão circulando, as pessoas vão compartilhando. Algumas de cara, tu vê que é absurda. E eu acho que isso tende a alterar o resultado. Nos Estados Unidos, como a gente falou, a família Clinton foi acusada numa fake news de ter assassinado um assessor. E sabe-se lá quantas pessoas compraram por verdade essa fake news. O Reino Unido viveu uma ameaça de invasão de refugiados caso não resolver, em função da decisão de participar ou não da União Europeia. Então, parece uma coisa é tu espalhar que, sei lá, esses dias eu vi uma fake news que dizia que tomar limonada quente era melhor para pacientes com câncer do que fazer quimioterapia. Isso é uma coisa que tem mais cara de absurdo. Então parece que uma coisa de dimensão do tamanho de uma eleição nos Estados Unidos, como a família Clinton ter assassinado seu assessor, tu pensa, não, jura, gente, é absurdo, quem é que acredita nisso? Mas sim, as pessoas acreditam. Então alguém criou sabendo que outras pessoas iam comprar aquela versão. Então eu fico bastante preocupada. Não sei se a gente tem tempo e nem frentes suficientes para combater fake news nos próximos 6 meses, que é quando teremos as eleições. E acho que todo mundo aí tem que ficar com os 2 olhos abertos, um pé atrás e sempre checar o que leu, o que viu, o que ouviu falar, antes de sequer dar um curtir, muito mais compartilhar ou enviar para os amigos. E eu acho que as pessoas têm que entender que a gente tem que sair de uma sociedade do achismo. As pessoas estão muito no achismo do que eu acho que é verdade. E muitas vezes as coisas que você acha que é verdade não são. E a questão do fake news da política, a gente vê cada vez mais, parece que a política virou grande programa de fofoca, né? O que a gente tinha de celebridades que se falavam no início dos anos 90, ali, que tinham vários programas, hoje em dia parece que a política virou isso. Que todos os dias temos várias mentiras e várias verdades que são aumentadas, diminuídas para poder beneficiar um lado. É uma estratégia antiga da boataria na política, né? Mas antes ela não se espalhava tanto. E no momento que se espalhava a boataria, o candidato ia dar uma entrevista ou aparecia na sua propaganda eleitoral na TV desmentindo, isso é mentira, e acabou a história. E agora, por mais que as fake news sejam desmentidas, elas seguem circulando por pessoas que não sabem ainda que são fake news. Então elas mesmas vão se alimentando de uma forma que é difícil controlar. Até porque elas podem voltar, né? Um dos problemas da fake news é justamente isso. Ela pode ser desmentida, mas 3 anos depois alguém coloca ela lá de novo. E, professor, como que fica a questão da penalização para quem compartilha uma informação falsa de um candidato com o intuito de tentar desmerecer a reputação dele e, com isso, contribuir para que um outro candidato seja favorecido? A nossa legislação, obviamente, que ela não vai nos satisfazer, sobretudo porque a nossa sociedade ela sofre um processo de mutação muito mais rápido do que a nossa legislação, né? O nosso poder legislativo, em que pese ele seja enorme na quantidade de parlamentares que a gente tem lá, ele vive nos últimos tempos em um processo
muito complicado. Um ano tem impeachment, outro ano tem não sei quantas pessoas sendo investigadas. Então, a gente não consegue ter leis que tenham na sua essência essa preocupação com essa fake news, que é uma situação atual. Mas, dentro do nosso Código Penal, nós vamos ter os crimes contra a honra, né? Por exemplo, se eu falo eu imputo um fato criminoso a uma pessoa sabidamente falso, né? Eu sei que é mentira, e eu compartilho isso, eu levo adiante isso, eu invento algo de uma pessoa, imputo um crime a uma pessoa, e eu sei que é mentira essa situação, eu vou estar respondendo por um crime, né, de calúnia, né? Nós temos ainda a difamação, a injúria, enfim, nós vamos ter dentro do nosso ordenamento jurídico situações que vão trazer uma consequência criminal, mas talvez a gente não vá conseguir ali, pela quantidade de fenômenos e pela complexidade da internet, achar e compreender quem de fato deu origem a isso, né? A grande questão do calúnia, por exemplo, é uma situação que tu sabe que é falso, né? Então tu tem que ter ciência que não aconteceu, e eu mesmo assim imputo um crime a uma pessoa, né? Eu imputo um fato criminoso a essa pessoa. Então, a internet ela complicou a nossa vida nesse aspecto, né? A gente não estava talvez preparado para ter uma sociedade tão participativa nos meios das redes sociais virtuais, porque nós tínhamos antigamente, e o Bauman ele fala, se não me engano é o Bauman que vai falar sobre isso, nós tínhamos uma sociedade antes em que as pessoas não contavam para os vizinhos onde eles iam, né? Por exemplo, nós vamos viajar agora, que não comentem, falava para as crianças, né? Não comentem com os vizinhos, né? Eles não precisam saber da nossa vida. Hoje em dia, se tu vai jantar uma macarronada, a primeira coisa é tirar uma foto, colocar no Facebook, porque tu tem uma necessidade de exposição. Então, nós saímos de uma ponta e fomos para outra, né? Daquela sociedade completamente fechada em que o vizinho da porta na frente não sabia o que tu fazia, nós passamos a publicar e se expor de uma forma bastante forte, né? Então, são frutos de uma sociedade que está se autodescobrindo ainda nesse ambiente virtual, né? Nós não temos, e eu digo assim, nós não temos hoje um mecanismo célere e um mecanismo que nos traga uma satisfação quando acontecer essa fake news. A grande questão da fake news, aí é uma questão também que acho que é importante a gente ponderar, ela é fruto da nossa sociedade atual, né? Ela é fruto de uma cultura que a gente tem de fazer esse maniqueísmo, né? Por que é necessário combater a fake news, né? Onde está, como é que nós, enquanto pessoal do jornalismo, né, o pessoal do direito, podem criar ferramentas para que a fake news não tome a proporção que ela toma? É impossível. A pessoa ela vai lá, aperta compartilhar, se ela tem 5 mil amigos no Facebook, esses 5 mil, exagerando, potencialmente eles vão ter acesso, né? E quantos não vão compartilhar, mas vão ter acesso, vão curtir, vão comentar. Então, o que mais nos causa um espanto nessa era digital da internet é essa necessidade de comprar um lado, essa necessidade de ter uma opinião sobre tudo, né? A colega falou antes de uma situação da internet, né? Se a gente pegar esses grandes esses canais de imprensa, quando eles publicam uma notícia, por exemplo, na internet, tu vai ler ali os comentários, as pessoas já fizeram todo o julgamento, por exemplo, num caso criminal, as pessoas já fizeram um julgamento, as pessoas já querem pena de morte, as pessoas já querem... Essa necessidade de ter uma resposta rápida, essa necessidade de ter uma opinião, essa necessidade de agredir o outro, ela é muito presente na internet, né? E por que a política ela vai ser, me parece que ela vai sofrer uma contribuição bastante significativa quanto a isso? Porque a gente vive um momento tenso politicamente, né? Ou tu é de esquerda, ou tu é de direita, ou tu é anti determinado partido, ou tu é a favor de determinado partido, né? Ou tu é a favor do mito, ou tu não é a favor do mito, né? Tu vive um momento assim como muito se não tenso, existissem outras linhas, né? como tu não pudesse, por exemplo, achar uma bandeira de determinado lado importante, uma bandeira de outro lado importante, ou tu achar que essa necessidade de se atacar em algo que vai acabar destruindo o nosso sistema político, a pessoa ela vai ser atacada dos dois lados, né? Então, isso, somado a essa liberdade que a internet dá, somado a essa voz que as redes sociais proporcionaram ao cidadão, as nossas eleições elas correm risco aí de sofrer uma influência absolutamente negativa dessas situações fomentadas na internet, né? E ainda do ponto de vista jurídico, o que é possível que o eleitor faça para, quando ele encontrar algo, existe um meio para que ele possa denunciar isso? Não, a gente não conta assim com como eu falei, assim, o Estado ele não se desenvolve com a mesma rapidez que a sociedade cria esses mecanismos, né? A gente
vamos usar assim um jargão, quando a gente está indo criando leis, eles já estão voltando com outros sistemas enfim, de fake news, enfim, que são várias situações, né? Então, nós estávamos criando alguns crimes contra esses abusos na internet e já estavam criando fake news, já estavam criando uma série de situações. O que eu acho, assim, não um meio jurídico, mas eu acho que é um meio, assim, de compromisso com a informação, né? Eu acho que, veja que a gente vive, e o Castells fala sobre isso, a gente vive uma era da sociedade informacional. O que dá dinheiro hoje para os meios de comunicação é a informação, né? A informação ela é muito cara. Só puxando, assim, tentando dar como exemplo, veja, ela é tão cara a informação hoje que a gente tem um mecanismo de delação premiada, em que se oferece uma situação para te ter uma diminuição de pena em troca da informação. Então, a informação hoje ela é o bem mais precioso que a gente tem. Só que quando a gente não tem esse bem e a gente acaba inventando outras informações, aí a gente está criando situações que podem ser dramáticas para essa nossa era da sociedade informacional, né? Só para encerrar, assim, então, a internet ela tem um mecanismo democrático porque ela permite que as pessoas tomem conhecimento, né? Hoje em dia, tu tem acesso a informações, só não tem acesso, assim, de uma forma ampla quem não tem acesso à internet, o que hoje é bastante, assim, bem menos pessoas não têm acesso do que antigamente, por exemplo, né? Antigamente quem tinha internet era uma pessoa no bairro inteiro, né? Hoje em dia as pessoas têm acesso no celular, têm acesso em casa. Então, ao mesmo tempo em que ela cria esses mecanismos, ela nos fornece, através desses mecanismos criados para um fim que estabeleceria uma democracia mais horizontal, a gente vê que a utilização desses meios de forma equivocada, eles podem desaguar aí nessa proliferação de uma mentira. Qual mecanismo a gente tem para isso? O mecanismo que a gente teria para isso é denunciar essas fake news. Eu não digo nenhuma denúncia formal para as autoridades, mas denunciar para os nossos amigos. Olha, isso é uma fake news, isso é uma questão que está trazendo, isso é prejudicial. Talvez daqui a um tempo a gente consiga mecanismos céleres e eficazes para controlar isso. Como a colega disse, se no momento em que a gente cria uma informação para desmentir essa informação, ela já tomou contornos dramáticos, né? Ela já contou com uma quantidade de leitores assim que a gente não tem como mensurar, né? E eu acho que essa parte que ele falou é muito importante, da gente poder questionar as pessoas com quem a gente convive online, que muitas vezes a gente não conhece as pessoas com quem a gente convive online. De comentar, se tu vê que é uma mensagem falsa, uma informação falsa, vai ali e diz para ela, seja no aberto ou no privado, avisa que é falso, mostra a informação verdadeira, porque isso ajuda a pessoa a entender que nem tudo que ela está vendo na internet é correto. E também, quando a gente, às vezes pode acontecer da gente postar alguma coisa também, a gente também ser sensível de ir lá e dizer, estava errado, essa é a informação correta. Porque da mesma forma que 5.000 amigos podem ver a informação falsa, pode ser que mais 5.000 vejam a informação correta e apaguem da memória aquela outra informação. Fala sobre um caso aqui de Santa Maria, envolvendo então envolvendo o Rio Grande do Sul, aí, que seria então o nosso inverno mais rigoroso de todos os tempos. Foi uma fake news que circulou. Como chegou até a redação de vocês? Olha, chega de... E como vocês tentaram apurar isso? Fake news chega de diversas formas, porque antes de sermos repórteres, somos pessoas que usam WhatsApp, Facebook. Então, às vezes, no grupo do condomínio ou da família, a gente recebe da mesma forma que qualquer outra pessoa. A diferença é que aí comentamos entre nós, eu recebi essa mensagem no WhatsApp, eu via uma pessoa postando no Facebook. E aí, obviamente, como é natural do jornalista, a gente não vai comprar de cara e começa a discutir. Quando a gente, se há uma pessoa que vem, é verdade que tem um ciclone previsto para essa madrugada, e a gente vê que é uma coisa muito isolada, a gente tenta responder a pessoa. 2 pessoas ou mais já vêm perguntar, isso aí vai se espalhar rapidinho, ou ela manda um link de um contato que publicou, manda um post ali pra gente, aí já é nossa função realmente ir atrás e responder. O que acontece? A gente depende, o jornalista ele não é o sabichão, ele só é um meio, uma ponte
entre público e autoridade ou as nossas fontes oficiais. A gente depende que as fontes oficiais, no caso, se fosse o inverno mais rigoroso, seriam meteorologistas, que são especialistas nisso, que digam, não, é verdade, ou sim, não é mentira e sim é verdade. Então, a gente só vai fazer essa ponte, até porque não é qualquer cidadão que vai fazer isso que o jornalista faz, e aí eu acho que entra a parte mais importante da nossa profissão no combate ao fake news, que é procurar a pessoa que tem juízo para falar sobre determinado assunto. E a gente também tem o grande alcance dos leitores, e daí não é só o Diário de Santa Maria, qualquer jornal que tenha uma história aí, tem sua credibilidade, tem seu público, tem seus canais de comunicação para atingir um número normalmente mais massivo de pessoas e desmentir ou não. Mas normalmente as fake news chegam na gente de duas formas. A gente enquanto internauta antes de ser jornalista, ou os leitores perguntando, mandando link perguntando, é verdade? Vocês sabem se isso é mesmo verdade? Eu vi no Facebook e tal. São as duas formas que, pela minha pequena experiência quanto jornalista em tempos de fake news, eu percebo que a gente fica sabendo das coisas. A única diferença é que antes da gente dizer sim ou não, a gente precisa dar uma investigada. Para não cair naquela verdade que está sendo passada ali, né? Outro dia estava se espalhando em grupos de WhatsApp e as polícias criam grupos de WhatsApp com jornalistas para facilitar, porque hoje em dia se houve um acidente ou qualquer outra coisa de forma muito mais rápida. Então, ali eles concentram todos os jornalistas e disparam de uma vez só a informação. E nesses grupos chegou uma foto de uma viatura da PRF acidentada. A viatura estava capotada no meio de uma via e junto dela vinha uma notícia eu não lembro se dizia se havia pessoas feridas ou mortas, uma notícia escrita contando uma história de como aquela viatura se acidentou, dizendo ser a PRF aqui de Santa Maria. O que a gente fez? Ligamos para a PRF de Santa Maria e... Não, gente, essa é uma foto... Esse acidente aconteceu na Bahia há uns 3 ou 4 anos atrás. Alguém achou bonito pegar essa foto, só que alguém se deu o trabalho de criar uma história em cima da foto, então não foi ingenuamente compartilhado. As segundas e terceiras pessoas que compartilharam podem ter compartilhado ingenuamente, comprando por verdade, mas alguém criou uma mentira, não foi um acidente, não foi sem querer. Mas é difícil chegar sempre na raiz, é uma coisa que não tem controle, porque se dissemina muito rápido. Então, eu penso que a gente, enquanto jornalista, tem que divulgar, é boato, é falso, mas a gente não tem o poder de abraçar todas as fake news que rolam na internet, não, é muita coisa. Não existe um universo em que, tanto assim como judicialmente, quanto em termos de notícia, a gente consiga acompanhar tudo que acontece de fake news por aí. Em termos de fake news, hoje a gente tem um mecanismo dentro do jornalismo que seria o fact-checking, né? Que você chegou a mencionar sobre a atuação da agência pública, que é nesse sentido, como que as redações poderiam tentar, de alguma maneira, trazer essa prática e minimamente trabalhar com a checagem de dados de uma maneira mais aprofundada do que apenas a apuração, que é a base do jornalismo? Eu gostaria de saber essa resposta, sabe? Essa é uma questão que a gente discute muito lá nas equipes, que a gente vive pensando formas e querendo fazer esse serviço, mas é algo que precisa... Eu queria muito ter uma resposta para isso, porque seria o sonho do jornalista ter uma ferramenta eficiente e ágil para desmentir todas as fake news. Eu não sei se existe uma fórmula. Eu acho que a gente tenta, enquanto jornalista, sempre fazer a apuração tradicional, e eu acho que, como o jornalismo também se apropria das redes sociais hoje em dia, dessas plataformas úteis, usá-las para melhor se comunicar, tanto de ida como de vinda, né? De ouvir o que o nosso leitor tem a dizer, o que ele está vendo, ouvindo por aí. Mas, como eu disse lá no início, num assunto que não tinha a ver,
Eu acho que o cidadão tem um papel muito importante nisso, de vir perguntar, e aí, é verdade? Estão roubando criancinha mesmo, sabe? É um Celta preto, daí vem um Celta preto na rua e já fica alarmado. Meu Deus, vai roubar criancinha. Então a gente tem que entender que é uma arma muito perigosa, a fake news. E só que, por outro lado, a gente também tem que entender que nem todo cidadão tem ferramentas ou até mesmo conhecimento para saber o que é uma fake news ou não. Então talvez isso seja algo que tenha que ser construído lá da base, uma educação mais crítica, porque eu não posso também sair julgando uma pessoa que compartilha uma notícia falsa se eu não dou mecanismo para ela saber que é falsa. Então eu acho que é uma rede... Eu sempre acho que é uma rede muito além do jornalismo, muito além da internet, muito além do Facebook, muito além da legislação. Eu acho que são várias frentes que tentam, que estudam isso, que testam formas de fazer isso, mas ainda não se achou a fórmula mágica para combater As fake news. as fake news. Como que as fake news têm povoado, então, o nosso ambiente digital? E para isso a gente contou, então, com convidados, e agora eu gostaria que eles falassem um pouquinho mais e dessem, então, o seu último comentário, o seu recado para o telespectador de como a gente tentar, de alguma maneira, trabalhar o papel do cidadão, do internauta, daquela pessoa que consome informação, o papel individual de cada um para a gente não espalhar mais fake news ou para a gente também ajudar a detectar, sinalizar. Então, gostaria de começar então pelo Lúcio, que é publicitário e trabalha aqui na editora da Unifra. Eu acho que assim, a principal forma que a pessoa tem de saber se aquela informação é verdadeira ou não é não só em procurar em locais oficiais, em veículos oficiais, como também usar as ferramentas de busca da internet, ver quais lugares que estão aparecendo aquela informação, se as informações batem, que isso é muito importante. Às vezes cada redação tem sua forma de abordar um assunto, mas se a base é a mesma, tem que trazer aquela informação correta para todo mundo. E também aquilo que eu falei anteriormente, não ter medo de encontrar a verdade da sua fake news e falar para as pessoas que estavam erradas, que encontraram a verdadeira razão daquilo que está sendo falado, e também ver qual é o melhor ponto de vista dentro dos veículos, porque os veículos trazem vários pontos de vista sobre as informações que são muito importantes às vezes. Gabriela. Eu concordo com o Lúcio. Eu acho que a solução mais rápida, mais eficiente, que todo mundo tem acesso é dar um Google. Na dúvida, dá um Google. A notícia em que o candidato X fazia tal coisa é verdade? Normalmente a gente encontra a resposta ali. Pelo menos ver se aquele fato está em discussão como fake news ou não. E é manter os olhos abertos. E como eu disse lá no começo, se tu não tem certeza que isso é verdade, pensa um segundo antes de compartilhar, porque as fake news elas se espalham muito rapidamente e tem muito a ver com o sentimento das pessoas de concordar ou não. Tu pode defender tua opinião, tu pode defender teu candidato, tu pode ser contra ou a favor de qualquer coisa, mas usa um debate sólido, transparente e honesto, ao invés de usar aquela manchetezinha que dá mais vontade de compartilhar, porque normalmente é mais inusitada, mais absurda. E é isso. E uma coisa que agora eu me lembrei também, checar datas. Porque a maior parte das vezes quando a gente vê fake news na internet são datas antigas, as pessoas simplesmente não olham o que é 2014, 2012. 2011 tem foto circulando. Então procura essas informações e vê o máximo possível para não ver coisa errada e não compartilhar coisa errada. Professor Jonas. Eu concordo, eu acho que embora a gente... na verdade, as nossas ferramentas são essas, né? A gente fazer uma pesquisa um pouco mais apurada, porque existe um compromisso ético com aquela pessoa que está vendo que tu está compartilhando. Muitas vezes ela não tem, talvez, acesso à quantidade de fake news
e ao conhecimento que a nossa geração tem que existem fake news, né? E aí, quando tu compartilha aquilo ali vira uma verdade, aquilo vira uma situação em que até mesmo elas até não têm esse cuidado de pesquisar. Então, acho que a primeira situação é olhar, independentemente se é de um lado político que tu não gosta, né? Porque parece que a gente contra os outros vale tudo e contra nós não vale nada, né? Terminar com esse nós e eles e ver e deixar que a informação correta, adequada, aquela que efetivamente guarda um vínculo com a verdade, essa sim que vem a ser a principal debatida nessas eleições. E a outra questão é alertar sobre a existência da fake news, né? Eu acho que, inclusive, as grandes mídias, né, inclusive os jornais impressos, eles poderiam explicar para a população que talvez ainda não tenha percebido a força destrutiva das fake news, para que ela tome cuidado, né? Isso é uma questão bastante complicada, porque ela faz parte dessa sociedade e que nós, há 10, 15 anos atrás, quando não haviam esses mecanismos rápidos de comunicação, isso era algo absolutamente rápida a nossa mudança, né? Se era uma mentira, nós traríamos uma notícia falando que era uma errata, enfim, o jornal se desculpava. Hoje em dia, aquilo que foi lançado na internet, a gente não tem como voltar atrás, né? Então, eu acho que esses grandes mecanismos de comunicação, eles poderiam trazer essa informação, poderiam possibilitar isso que a TV da UFN aqui está fazendo, né? Possibilitar que o telespectador conheça que existe um fenômeno atual, um fenômeno que faz parte da nossa sociedade de risco que a gente vive e que ele precisa ser combatido de uma forma séria, né? Agradeço então a participação de todos vocês e ao telespectador que ficou conosco até agora. Até o próximo Mídia em Cheque. Certo, obrigado.